fé, patriotismo e lealdade feudal. Esses eram termos que permeavam o conceito do imaginário de um ideal cavaleiro cristão durante o período medieval. E, claro, além dos primeiros anos, também foi alvo de cobiça pelos indivíduos que se envolveram com as cruzadas e com a reconquista ibérica. E vai ver, foi por isso que eles resolveram refazer a história do Cavaleiro Rolando na Batalha de Roncesvalles. Deixaram de uma forma um pouco mais heróica. Mas isso não é necessariamente ruim, apesar dos anacronismos que foram feitos em relação a isso. O que tem a ver? Usada com Carlos Magno, uma coisa com a outra, além do fato de que ambos são do período medieval. Bom, esse conceito de período medieval é um pouco mais recente, uma coisa que foi criada um pouco depois. Não era assim que eles enxergavam a história, não era tudo uma Idade Média eterna para eles, entendeu? Do período de Carlos Magno até o período das Cruzadas da Reconquista, se passaram muitos anos. Os conceitos mudaram de diversas formas. E é sobre a origem de A Canção de Rolando, da Chanson de Roland, que eu vou explicar hoje. A primeira versão em escrito, salvo engano, que existiu de A Canção de Rolando, data do século XI e foi escrito em francês antigo. A Canção de Rolando se enquadra nas canções de gesta. Eu creio que sejam essa questão das canções que narram atos heróicos de histórias heróicas. Porém, a gente deve pontuar que a Canção de Rolando, nos versos do poema, não narram exatamente os acontecimentos históricos da forma exata que aconteceram eles. Mas disso eu vou falar daqui a pouco. Bom, primeiramente a gente tem que colocar algumas coisas em xeque aqui, dar uma introdução de alguma coisa. Primeiramente, apesar da língua original da Canção de Rolando, né, ser francês antigo, né, a versão mais antiga que se tem noção da existência ainda, ela está escrita em uma variante desse francês antigo, o anglo-normando. Minha intenção era falar isso depois, tudo bem? Mas nas curiosidades. Mas eu vou falar isso agora porque é para dar um contexto mesmo direitinho, para ninguém ficar confuso. Bom, essa versão em anglo-normando, da variante anglo-normando, ela está disponível na Biblioteca Bodleiana de Oxford, da Universidade de Oxford, Inglaterra. Acredita-se que ela foi escrita por volta de 1130 e 1170, sabe? O contexto histórico, são dois contextos históricos, na verdade. O contexto da adaptação dos poemas e o contexto da época em que esses poemas foram escritos ou começaram a ser contados, entende? Primeira coisa, na época em que começaram a circular esses poemas da Canção de Rolando, que narram sobre a Batalha de Roncesvalles, foram na época das Cruzadas. As Cruzadas para a reconquista da Terra Santa, Jerusalém, que tinha caído nas mãos dos povos lá do Oriente, sabe? E eles tinham... Bom, a cidade estava mergulhada e os islâmicos, eles tomavam conta do local. E os cristãos, como a gente sabe pela história cristã, Jerusalém é uma cidade considerada sagrada, tanto para os judeus, tanto para os muçulmanos e tanto para os cristãos. Os cristãos do período medieval, eles valorizavam a questão da peregrinação, de você ir em uma cidade com um valor importante para a sua fé, para você se sentir imerso naquela experiência, sabe? Olha, foi aqui que aqueles eventos que eu tanto ouvi falar aconteceram. Exatamente por causa disso que os cristãos medievais, eles peregrinavam, eles tinham a intenção de peregrinar tanto para Jerusalém, né? Mas não era a única cidade, porque
se a gente vê os relatos bíblicos também da tradição cristã, a gente vê que existem várias outras cidades também que são consideradas sagradas, como Santiago de Compostela, que eu vou falar mais pra frente. A gente sabe que nesse contexto das cruzadas, os cristãos estavam sendo ameaçados, sabe? Eles eram saqueados o tempo todo no seu caminho. E isso dificultava eles de chegarem a Jerusalém, de visitarem o Santo Sepulcro, de visitarem todas aquelas localidades. E foi por causa disso que foi instaurada, né, as cruzadas, né, a Guerra Santa. Mas a Guerra Santa no caso cristão, porque no caso do Islã é o Jihad, que acontece desde o século VIII. Né? Após a morte de Maomé, em 100 anos eles se expandiram e tomaram várias regiões, Norte da África, Oriente Médio. Eles só não tomaram mais, eles tomaram a Península Ibérica, né? É até um bom link. Eles tomaram a Península Ibérica, e nesse mesmo contexto estava acontecendo a Reconquista Cristã. Como a gente sabe, os visigodos eles foram atacados pelos islâmicos vindos do norte da África. Né? Eles atravessaram aquele cabo lá entre o Marrocos e Portugal, se não me engano. Né? Eles passaram por Al-Andalus e eles foram tomando toda a Península Ibérica. E após isso, eles espremeram os cristãos da Península Ibérica lá no norte. Lá eles formaram o Reino das Astúrias, que seria o primeiro golpe contra o domínio islâmico na península. E nós, brasileiros, a gente tem que até ser grato, de certa forma, pela Reconquista, porque se não fosse a Reconquista, basicamente nem o Brasil e nem desses países aqui da América Latina existiria, porque Península Ibérica, não é mesmo? Na época, eles estavam cada vez mais fortes, sabe? Eles estavam conseguindo liberar a península. Fora que nessa península também existe a cidade de Santiago de Compostela. Como eu falei, é um grande objeto de cobiça para peregrinação. Foi considerado uma coisa positiva por causa disso, tanto por causa das cruzadas, da reconquista da Terra Santa, como pela reconquista ibérica. Nesse contexto histórico das cruzadas, esse ideal de cavaleiro, de lutar por Deus, de lutar pela sua fé, ele estava muito forte. E, na média, eles estavam muito mais preocupados em defender a honra e defender tanto a honra de seus próximos, como defender a honra de Deus. Esse é o contexto histórico em que aconteceu a escrita do poema, certo? Já agora vamos para a época em que foram escritos os poemas. A Batalha de Roncesvalles, ela aconteceu dia 15 de agosto do ano de 778. O que foi a Batalha de Roncesvalles? Roncesvalles, né, é uma região entre a Espanha e a França, perto dos Morros Pirineus. Nessa batalha havia um cavaleiro chamado Rolando, que era um cavaleiro conhecido dos francos, era um líder militar excepcional. Nessa batalha, a retaguarda de Carlos Magno foi atacada pelos vascões, pelos bascos, e foram chacinados, foram dizimados completamente. Não sobrou nenhum, entende? Mas existem algumas coisas que diferem dessa parte do poema para a vida real. E agora a gente vai para os anacronismos para a gente saber o que exatamente foi deturpado. Deturpado, entre aspas, né? Porque na verdade foi só foi... foi alterado realmente. Foram anacronismos que aconteceram, porém não foi uma intenção de estragar a história, foi uma intenção de dar uma glória maior. A narrativa da Batalha de Roncesvalles, se a gente parar para perceber, ela foi muito trágica, na verdade. E falando em Batalha de Roncesvalles, essa imagem que vai estar na capa, vai estar na thumb do vídeo, ela é uma pintura feita pelo pintor Jean Fouquet, que está no livro Grandes Chroniques de France. É um livro antigo, na verdade, não é muito atual, não. Século XIII, não lembro. No poema da Canção de Rolando, eles são atacados por mouros muçulmanos. Né? Porém, na vida real, não eram mouros, eram bascos. Na verdade, Carlos Magno se aliou a alguns muçulmanos contra outros. Ele saqueou a cidade de Pamplona, ele sitiou a cidade de Saragoça, que na verdade é uma coisa que no poema tem realmente. Os bascos que atacaram eles eram cristãos, não eram muçulmanos, sabe? Os bascos do Pirineu que caíram.
E um dos historiadores, se não me engano, Eguinhardo, né, o Vita Caroli Magno, que é meio que a biografia do Carlos Magno, né, que foi escrita por esse tal de Eguinhardo. Ele disse que todos sobraram, todos os membros da retaguarda que combateram os vascões, inclusive Rodelando, prefeito das Marcas de Bretanha, Rodlands Britannici Prefectus, que era prefeito da Marca de Bretanha também, né, vale ressaltar. Enfim, ele era muitas coisas, na verdade. Na verdade, Rolando, no poema, ele é sobrinho de Carlos Magno. Mas na vida real ele não era sobrinho, entende? Ele era um cara muito, muito confiante, mas ele não era sobrinho de Carlos Magno. E Marcílio, que era o rei de Saragoça, ele chegou a citar no poema que Carlos Magno tinha 200 anos quando eles combateram. Mas na verdade ele tinha 36. Até porque quem teria 200 anos, não é mesmo? E fora isso, existem alguns erros relacionados à fé muçulmana, à fé islâmica. Né? Os mouros, eles davam a entender que eles adoravam Maomé, Apolo e uma divindade chamada Tevagantos. O que não faz sentido, porque se a gente parar para perceber, os islâmicos são monoteístas. Eles acreditam apenas em uma divindade, e essa divindade é Alá. Maomé é apenas o profeta. Apolo é uma divindade da mitologia grega. O que mostra que os cristãos medievais, em grande parte, desconheciam, né, o que é exatamente a base da fé islâmica. Mas eu não julgo eles, porque os islâmicos não chegavam tentando convertê-los. Eles chegavam saqueando tudo, falando, é assim, acabou e pronto. Entende? Essa é o pano histórico e da história mesmo. E Carlos Magno, ele não era imperador. No poema diz que ele era imperador dos francos. Porém, na época que aconteceu a batalha, em 778, ele ainda era só rei dos francos. Ele foi eleito imperador apenas no ano de 800. O poema, na verdade, ele era meio comum. Ele e tantos outros poemas heróicos, eles eram meio que incentivo dos mosteiros, os mosteiros que ficavam no caminho de Santiago, né? Os caminhos de Santiago que levavam os peregrinos até Santiago de Compostela, lá na Espanha. O que acontecia? Como incentivo ao aumento da fé deles, a fé dos peregrinos, para que eles não desvanecessem, sabe? Para que eles não largassem a fé. Era como um incentivo, mostrava, olha, esse é o ideal de um cavaleiro, morrer por Deus, morrer pela sua fé, e, claro, morrer pelo seu imperador, honrar os seus líderes e lutar até a morte, para perceber que não era necessariamente um combate contra a fé, porque os vascões que atacaram a retaguarda, eles eram cristãos, os vascões. Mas na canção de Rolando, eles foram transformados em mouros exatamente para dar essa mensagem, para passar essa mensagem de vamos combater os pagãos. Como valor cultural, como valor histórico mesmo, esse poema ele é de muita valia, sabe? Eu expliquei bastante, né, o que significa a canção de Rolando, por que ela foi escrita, as coisas que diferem da versão literária. Da versão literária, entre aspas, porque a gente sabe que o que mais importava era a oralidade. Muitas pessoas da Idade Média eram analfabetas, então o que se fazia? Se recitavam os poemas para as pessoas, não só jograis no palácio, como também nas ruas, para as populações menores. A gente não pode também generalizar e dizer que na Idade Média as pessoas viviam em plena ignorância e trevas. Porque esse conceito de idade das trevas é uma coisa muito deturpada que surgiu mais tarde com os iluministas. Na qual eu vou deixar aqui bem claro que eu sou expressamente contra os iluministas, tá? Eles eram um bando de maluco, eles me iluminaram. Eu queria saber o que eles iluminaram, eu entendi esse nome até hoje. Para esse vídeo não ficar muito longo e maçante, eu vou dividir ele em mais uma parte, e na próxima parte a gente já vai entrar na história em si mesmo. Porque aqui eu fiquei muito no contexto, fiquei muito nas questões históricas que aconteceram, e eu acabo que não falei muito do que acontece mesmo em A Canção de Rolando. Então se preparem, porque eu vou mostrar o que vai acontecer no próximo episódio. E eu espero que vocês me acompanhem. Uma última coisa é que esse livro, As Mais Belas Lendas da Idade Média. Bom, eu peguei ele na minha biblioteca, né, no segundo ano do ensino médio. Eu peguei ele na biblioteca da minha escola e eu esqueci de devolver. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, porque esse aqui tá ficando longo demais. É isso, tchau.